Fala, gremistada, tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo nós vamos projetar a estreia do nosso tricolor no Uruguai pela Copa Sul-Americana contra o City Torque às 21h30 no Estádio Centenário. Antes disso, eu quero anunciar para vocês que nós temos mais um patrocínio que a partir de agora fará parte da grade de patrocinadores aqui do canal. São eles o pessoal da RC Design. Eles trabalham com vidros temperados e espelhos, box de vidro padrão engenharia, janelas e portas de alumínio e também com telhados de vidro e quadra-corpo de vidro. Esse é o pessoal da RC Glass Design que trabalha com todos esses produtos aqui para você poder fazer o seu orçamento, chamar o Rodrigo, que é o proprietário da empresa, pelo fone 99915-8110. Também temos como patrocínio a Ferragem Camargo, que fica na Avenida da Ponta Grossa 1055. A Ferragem Camargo tem o intuito de transformar sua realidade e dar prioridade para o seu dia. A Ferragem Camargo fica na Ponta Grossa, zona sul de Porto Alegre, e o fone é 99875-1289 ou no 3030 3737. Também temos a Pampa Ráfia, que trabalha com todos os tipos de embalagem para você, produtor, embalagens para sementes, rações, Big Bag e muito mais. Eles entregam pelo Brasil inteiro e o fone da Pampa Ráfia é 982410708. Falar com o Anderson ou com a Dayana. Também temos a SOS Car Auto Service, localizada no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre, na Doutor Armando Barbedo, número 1314. A SOS Car Auto Service é uma mecânica de confiança. Por isso, então, pessoal, ligue para 992 046886 SOS Car Auto Service. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso vídeo falando do nosso tricolor e falando sobre a nossa estreia pela Copa Sul-Americana no Uruguai, no Estádio Centenário, às 21h30 de hoje à noite. Então, pessoal, o Grêmio tem alguns desfalques que acabaram não viajando para o Uruguai. São eles o Dodi, o Carlos Vinícius, que também ficou em Porto Alegre, o Gustavo Martins e o Vieri, a nossa dupla de zaga titular, acabou não viajando, sendo poupada para o Clássico Grenal do final de semana, que será no sábado, às 8h30, no estádio Beira-Rio. Esses 4 atletas não viajaram para o Uruguai para fazer a estreia da competição sul-americana entre Grêmio e City Torque lá no Uruguai. Pessoal, tem muita notícia sendo ventilada, ninguém tem uma certeza de qual o provável time que o Grêmio vai jogar nessa estreia da Copa Sul-Americana. Alguns têm a informação falando que pode jogar 3 a 4 titulares. Outros dizem que será totalmente reserva. Algumas informações dão conta que será um time totalmente reserva, mas certeza, informação concreta, a gente ainda não tem do time que fará a estreia hoje às 21h30 no Estádio Centenário lá no Uruguai contra o City Torque. Um provável time do Grêmio que a maioria do pessoal da nossa imprensa aqui do Rio Grande do Sul está tentando avaliar e dizendo que pode ser essa equipe, seria assim, com Grando, Marcos Rocha, Luiz Eduardo, Wagner Leonardo ou Kahneman, e na lateral esquerda o Caio Paulista ou Pedrinho. Não está muito definido. No meu último vídeo a gente comentou aqui que quem jogar desses dois ficará quase que certeza na reserva no Clássico Grenal no final de semana. O meio-campo abriria com o Noriega, que vem de alguns jogos sendo poupado depois de voltar da data FIFA. Abriria o meio-campo com o Noriega, Thiaguinho ou até mesmo Nardoni, alguns falam. E como meia tem duas possibilidades. Mais forte o Monsalve e
de segundo plano, o Riquelme ganhando uma provável assim chance para mostrar o seu futebol, já que ele não vem sendo muito utilizado nos últimos jogos. E na frente o tripé de atacantes, que como eu já falo há algum tempo aqui nos meus vídeos, eu não confio muito nesse tipo de esquema, mas o Luiz Castro, pelo que vem sendo informado, vai seguir nessa batida. O trio de ataque seria TT pela direita, pela extrema direita, o Mac pela extrema esquerda e como centroavante o nosso dinamarquês, o Martin Braithwaite. Então, pessoal, esse é um time projetado com muitas dúvidas de quem pode jogar. Lembrando que para o banco de reservas viajou para o Uruguai o Arthur, viajou para o Uruguai o Amuso, viajou para o Uruguai também o Enamorado, tá lá. Então, a gente pode ter um time reforçado, a gente não tem a certeza ainda de qual time Luiz Castro pode utilizar, mas o time mais provável é com essas dúvidas aqui que eu acabei colocando, que é um time bem preservado para o pessoal vir com tudo no jogo do final de semana contra o Grenal, contra o Inter no Beira-Rio. Mas também a gente não pode dizer que não tem chance desse pessoal que é titular fazer a estreia do nosso tricolor hoje às 21h30 no Uruguai. Pode ser que o Enamorado entre. Acredito que o Amuso não vai ser prioridade para sair como titular, porque o Amuso é um dos jogadores que mais tem jogos pelo Grêmio no ano. Eu acredito que até por isso o Grêmio acabou deixando o Carlos Vinícius também em Porto Alegre. Então, tem algumas dúvidas, como eu falei, certezas mesmo, eu acredito que é a dupla de zaga ali que todos estão cravando, que é tanto o Luiz Eduardo para fazer sua estreia aí como profissional numa competição sul-americana, né? E também o Wagner Leonardo ou até mesmo o Kahneman. E o meio de campo ali é aquilo que eu falei para vocês ali. Pode ser que tenha alguma modificação, mas a prioridade e que mais saiu de notícia até o momento é que esse meio-campo seja formado por Noriega, que vinha de alguns jogos que ele foi poupado para ganhar ritmo para o Grenal, Noriega ou Nardoni, ou até mesmo o Thiaguinho ali como segundo homem, ou até mesmo um volante lado a lado do outro ali, já que a gente sabe que às vezes quando o Noriega não joga, o Luiz Castro acaba jogando com dois volantes lado a lado. Quando o Noriega joga um pouco mais recuado, com dois médio volantes ali na frente dele, sendo que poderia ser o Thiaguinho e o Monsalve, ou o Nardoni e o Monsalve, ou até mesmo o Riquelme no lugar do Monsalve. É um time que tem muitas dúvidas, a gente não tem grandes certezas, só ali uma hora antes da partida. O que a gente tem de certo é que 4 atletas não viajaram, e são eles ali que eu comentei: o Dodi, o Carlos Vinícius, também o Vieri e o Gustavo Martins. Esses 4 estão fora do jogo, nem viajaram para o Uruguai. O restante é uma incógnita. A gente pode esperar que venha um time muito misto assim para reserva, como pode ter o reforço de um Enamorado, ou até mesmo de um Amuso ou de um Arthur. Eu acredito que o Amuso é muito difícil de sair jogando, porque o Amuso está com uma minutagem muito grande no ano. Na minha opinião, o Grêmio deveria fazer um esquema diferente nessa partida, já para fazer um teste para o Clássico Grenal. Tirar um desses extremas da frente, fazer um meio de campo ali, de repente com Noriega e Arthur, uma linha de volantes, e um pouco à frente deles o Thiaguinho aberto da direita e o Monsalve aberto da esquerda. Como o Monsalve vem jogando, ele não consegue jogar. Ele está jogando na frente da dupla de volantes ali e ele não tem parceria para jogar e não consegue. E na frente poderia ser o Mac e o Braithwaite. Aí o meio-campo ficaria com Noriega e Arthur, aberto um pouco mais à direita o Thiaguinho, na esquerda o Monsalve, e Mac e Braithwaite na frente. Eu acho que ficaria um time muito mais com uma parte de ficar com a bola, ia ficar mais protegido, e os meias iam ter mais chance de chegar nos atacantes ali. Como o Braithwaite é um cara que tem muita movimentação e o Mac também, eu acredito que fica um time que poderá dar muito mais
resguardo defensivo e quando tiver a bola vai poder chegar muito mais, com muito mais gente no ataque, sendo que nos últimos jogos a gente vem vendo o Carlos Vinícius sendo aquele cara da bola longa, vai nele e ele domina a bola e muitas das vezes a gente não tem quem chegue para fazer a jogada. Por quê? Porque a gente está com 2 volantes lá atrás e um meia solto. Sendo que os nossos laterais, não, o Pavon é um cara que apoia muito, mas do lado esquerdo, tanto o Caio Paulista como o Pedrinho são um pouco mais acanhado para passar para a linha da frente. Então, acaba ficando uma linha longe, a linha nossa do meio campo com a linha do ataque. Certo, pessoal? Vamos torcer para uma vitória do nosso tricolor. Após a partida eu venho com um vídeo sobre a nossa vitória, se Deus quiser, lá no Uruguai, na nossa estreia pela Copa Sul-Americana. É muito importante a gente arrancar essa vitória para que depois, mais à frente, o Grêmio possa ir dando uma preservada, porque em 30 dias nós temos 10 ou 11 jogos, se não me falha a memória. Vai ser um calendário até a Copa do Mundo exaustivo para o grupo tricolor. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Pessoal, de ontem para hoje a gente tinha 2.000 e poucas visualizações no canal. Já passamos de 5.000 visualizações. Eu conto com a parceria de todos vocês. Seguir dando like, seguir curtindo os vídeos, que é muito importante para o canal. Devagarinho, devagarinho a gente vai crescendo. E se Deus quiser, em breve nós temos novidades para fazer jogo de dentro lá da Zona Mista da Arena. Devagarinho a gente vai galgando para conseguir o nosso espaço aqui, que, como eu sempre falo para vocês, é um sonho que eu tenho, trabalhar com futebol e principalmente com o nosso tricolor. Certo, pessoal? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal. Falando de tricolor, logo depois do jogo tem outro vídeo aqui, se Deus quiser, com a nossa vitória na estreia lá no Uruguai contra o City Torque. Certo, pessoal? Tchau para vocês e vamos em busca de mais uma vitória para o nosso tricolor.